Olá, eu sou Janene Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o plano de trabalho para reforços de primeiro a quinto ano no ensino fundamental 1. Então, esse é um tema muito recorrente atualmente nas escolas, especialmente aí no mundo que a gente tem pós-pandemia, né? Então, esse gap, essa lacuna que ficou da educação à distância para crianças que não têm a faixa etária adequada aí para esse tipo de educação, e a gente nem tem estrutura para isso, né, gente? Vamos falar sério. Aqui no país, acabou criando uma ruptura muito profunda na aprendizagem das crianças. Na verdade, ela já existia, ela só alargou, ela aumentou. E daí muitas escolas estão implantando aí a questão do plano de trabalho, né, para reforços de primeiro a quinto ano do ensino fundamental. Como que eu sei disso? Porque a gente recebe diariamente muitas pessoas procurando material para reforço do primeiro ao quinto ano. Então eu decidi fazer um vídeo porque é impossível tirar no atendimento as dúvidas dessas pessoas. Então eu falei, por que não fazer um vídeo? Porque assim já fica lá o vídeo. Se alguém tiver dúvida, a gente também envia o link, né? Fica mais simples aí para poder disseminar a informação. Eu vou colocar aqui os slides para a gente começar nossa informação de hoje. Gostaria de deixar claro que os vídeos que eu coloco, gente, no YouTube público, eles são vídeos informativos, tá? Eles não são suficientes enquanto formação, capacitação, mas eles dão uma ideia do caminho que você precisa seguir, né? O plano de reforço de primeiro a quinto ano, se você acha um tema relevante, aproveita para compartilhar o vídeo num das atividades, curta o vídeo e aproveite para se inscrever no canal, porque assim, quando tiver vídeo novo, você já vai saber da novidade. Bom, qual que é a primeiríssima ação que você... Já comecei começando, né? Qual que é a primeiríssima ação que você precisa ter quando você assume um reforço de primeiro ao quinto ano na sua escola? Você precisa saber que é necessário esquecer essa classificação, primeiro ao quinto ano. A escola fica martelando tanto que o reforço é de primeiro a quinto ano que o professor acaba acreditando nessa falácia, né? Então ele acaba acreditando que isso é verdade. Na vida real, esse reforço não é de primeiro a quinto ano e cabe a você fazer um reagrupamento dele, tá? Então, quando a pessoa vem no atendimento falando que é de primeiro a quinto ano, eu acho bastante preocupante, por isso que eu estou aqui com esse vídeo. Porque a escola não teve o cuidado de fazer esse professor entender que não é um reforço de primeiro a quinto ano. As crianças estão classificadas regularmente de primeiro a quinto ano, mas no reforço elas precisam ter outra classificação. Tá? Por isso, eu trouxe aqui que a primeira ação é você esquecer que é de primeiro a quinto ano. Deleta isso da sua cabeça, porque enquanto você ficar preso nessa classificação, o seu reforço vai, ó, ficar ancorado ali, não vai dar certo. Ele não vai conseguir andar porque você vai estar preso a uma etiqueta, e essa etiqueta é do primeiro ao quinto ano. Parece um mantra, né? Mas é o que a escola quer que você acredite, e você precisa flexibilizar essa informação. E como que você faz isso? O que fazer então se eu não posso falar que o reforço é de primeiro a quinto ano? Eu vou reclassificar o reforço, gente. Você será o responsável, né, por reclassificar. Essa reclassificação, ela não é de série. Na verdade, esse aluno está lá por quê? Porque nós somos acostumados na escola a pensar na série em que estamos. A gente nunca pensa na série antes e na depois. Quando eu dou aula de engenharia pedagógica, nas classes aí de elaboração de material didático, uma das primeiras aulas é sobre o que você pensa no antes e no depois da criança. Não adianta você focar no que você está fazendo naquele ano, porque não vai dar resultado. Por isso que a criança está lá de reforço. Porque a gente tem esse mantra da série que nem sempre dá certo. É uma etiqueta, né, que a escola coloca.
Essa reclassificação, ela vai ser essencial para que você consiga avançar o seu trabalho. Sem ela, você não consegue resultados bacanas aí no seu reforço escolar e você vai ter o triplo de trabalho. Em lugar de pensar na série, você vai precisar pensar em duas coisas: conteúdos acadêmicos ou habilidades escolares. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você tem alunos ali no seu grupo de primeiro ao quinto ano, que são alunos de quarto, quinto ano, que não conseguem usar o dicionário. Então, é aquele aluno que você pode plantar bananeira, fazer acrobacia, que ele não vai conseguir usar o dicionário de jeito nenhum na sala de aula. Isso está sendo um problema para a professora dele. Mas o que que acontece? Aqui a gente tem um entrave. Você precisa entender a diferença de conteúdo ou habilidade. Não conseguir usar o dicionário é um conteúdo ou é uma habilidade? 5 segundos para você pensar. Usar o dicionário, gente, é uma habilidade. A habilidade de usar o dicionário vai precisar que o aluno domine o conteúdo, ordem alfabética. O conteúdo, ordem alfabética, vai precisar que o aluno domine a habilidade de identificar a posição de letras, né? Porque ele vai ter que, num quarto, quinto ano, não basta saber a primeira letra da ordem alfabética. Muitas vezes a gente tem letras iguais. Então, por exemplo, pato e poço. Qual que vem primeiro no dicionário? Às vezes a criança focou tanto na primeira letra que ela não consegue identificar a segunda e acha que o P está ali largado, né? Em qualquer lugar, ela vai achar o pato e o poço. Ela não tem uma ordem para procurar isso. Então, eu preciso identificar se eu vou trabalhar com conteúdos ou se eu vou trabalhar com habilidades. Esse é um dos pontos de reclassificação. Então, ele não é mais um aluno de primeiro a quinto ano. Ele é um aluno, por exemplo, que vai trabalhar com o uso de dicionário, ou com alfabetização, ou com ordem numérica até 1000. Então, veja, eu não classifico mais a série, eu classifico o conteúdo ou a habilidade que eu preciso que esse aluno saiba. E não vai adiantar eu trabalhar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Porque esse aluno já está de reforço, porque na sala de aula é uma confusão de conteúdos e habilidades. Lá no reforço, eu vou precisar fixar pelo menos de 2 a 3 aulas em, no máximo, 2 conteúdos, que é o que a criança vai conseguir lidar naquele momento. Se você ficar trabalhando cada aula um conteúdo diferente, ele não vai conseguir avançar, porque você não está no primeiro ou quinto ano, você está na reclassificação. Então, se você escolheu, por exemplo, como conteúdo, sei lá, ideia central do texto, que é um conteúdo aí de interpretação de texto, né? Que é a inferência e a informação explícita, muitas vezes, né? Então, você vai ficar ali 3, 4, 5 aulas do seu reforço trabalhando com a ideia central. Se for muito, muito cansativo, você vai alternar com um conteúdo correlacionado. Então, uma aula você trabalha com interpretação de localização de informação, tipo aquelas perguntas muito óbvias, sabe? É, segundo o texto, o que as abelhas fazem? Daí ele tem que ir lá procurar, grifar e copiar na resposta. E daí na outra aula você trabalha com ideia central, que é um pouquinho mais aprofundado. Então você fica nesse vai e volta com ideias correlacionadas. Então ele não é mais classificado de primeiro a quinto ano, ele é classificado como interpretação de texto. E dentro de interpretação de texto, que é uma habilidade, eu vou trabalhar o conteúdo escolar, ideia central do texto. Então vejam que vai afunilando. Vou explicar mais para frente como que isso funciona em grupos, tá? Como que você faz isso? Antes de você começar, porque você precisa decidir o que que você vai dar, né? Não dá para você chegar na sala e falar, eu vou dar ordem crescente e decrescente hoje, porque não faz parte do reforço esse tipo de comportamento pedagógico. Para que você possa decidir
qual vai ser o conteúdo, você vai fazer uma avaliação diagnóstica. Então, esse é seu primeiro passo. Só que para fazer a avaliação diagnóstica, você vai ter que identificar dois grandes grupos. O grupo não está alfabetizado e o grupo está alfabetizado, tá? Se ele não estiver alfabetizado, você vai precisar aplicar uma avaliação de repertório de alfabetização. Nossa, Janaína, o que é isso? Além da sondagem tradicional, porque naturalmente você precisa saber a hipótese de escrita do aluno, então é aquela sondagem das 4 palavras e uma frase que segue uma regra, né, que eu sempre falo aqui, que você precisa seguir, porque senão fica invalidado o seu teste. Você recebeu os alunos, você dividiu em 2 grupos, voltando, tá? Só para ficar bem claro. Você recebeu o reforço de primeiro a quinto ano, apagou da sua memória que aquilo chama de primeiro a quinto ano, e você vai dividir a sala em 2 grandes grupos. Grupo alfabetizado, grupo não alfabetizado. No grupo não alfabetizado, você vai ter 2 ações. Você vai primeiro aplicar uma sondagem de hipótese de escrita para descobrir qual é a hipótese de escrita das crianças. Depois você vai aplicar uma avaliação de repertório de alfabetização. O que é isso? Para que o aluno seja alfabetizado, ele precisa ter 13 itens ticados ali, é um checklist, né? Esses 13 itens, eles são variados. A gente tem discriminação visual, discriminação auditiva, lateralidade, esquema corporal. Tudo isso faz parte de repertório de alfabetização. Se o aluno, por exemplo, não domina a lateralidade, né, se ele não consegue lidar com esse tema corporalmente, ele vai fazer, por exemplo, letra espelhada, né? Então, talvez ele não tenha superado algum desses itens. Por isso que é importante que você faça o repertório de alfabetização, né? Lá no site da loja tem esses materiais que eu vou mostrar aqui. Eu vou deixar no resumo do vídeo o link para caso vocês não tenham esse material ainda, tá? Além desse material da loja, a gente tem um material chamado IAR, é Instrumento de Avaliação de Repertório. Ele também é baratinho, ele vai custar aí de R$ 3 a R$ 5, e você pode encontrar em lojas como a Amazon, né, estante virtual. É, Ele vai ser um livretinho que você vai trabalhar com o aluno. Então, você vai perguntar, ele vai apontar, porque ela pede para pintar, mas demora demais, gente. Então, eu sugiro que você peça para apontar, porque o reforço é uma coisa muito corrida, né? Se você ficar 10 aulas na avaliação, você não consegue que essa criança avance. Então, tem que ter de 2 a 3 aulas ali de avaliação. Enquanto isso, você dá algumas atividades iniciais, mais de, assim, introdução mesmo da coisa, sabe? Então, são atividades mais fáceis do que deveria, para que você possa fazer a sondagem. E depois que você engrena, né? Eu vou sempre retomando para vocês poderem entender a ordem, tá? Se o aluno estiver alfabetizado, você vai usar uma avaliação diagnóstica também. Aqui a gente tem uma sondagem, que também é um tipo de avaliação diagnóstica, que ela é própria de linguagem para reforço escolar. E vai trabalhar em 4 eixos de linguagem. Depois eu vou mostrar de outras matérias também, tá? Esses 4 eixos, eles vão ajudar a determinar qual é a série real da criança. Porque lembra que eu falei, esquece que ela está de primeiro a quinto ano. Por quê? Porque às vezes o aluno está no quarto ano, mas ele tem um nível de linguagem de segundo. Por isso que essa avaliação é importante. Porque quando você for avaliar, você vai nela até o ponto que seu aluno está, né? Então, ele está no quarto ano, mas eu notei que lá na sondagem de reforço, ele está apresentando o nível de segundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reclassificar ele como segundo ano? Não, não façam isso. Lembra que eu falei? Esquece classificação de primeiro a quinto ano. Eu vou classificar ele com conteúdos de segundo ano. É diferente. Então, eu vou ver o que que no segundo ano ele tinha que ter feito, que ele não fez, por isso que ele está assim no quarto ano, ou no quinto. Entendeu? Esse tema de avaliação diagnóstica, quem está no clube de membros Cubo Mágico,
tem acesso às aulas que eu estou colocando lá. Já foram 2 aulas sobre o tema avaliação diagnóstica, faltam 3. Essa semana entra a aula nova, então fica de olho, porque a gente vai falar das vantagens da avaliação diagnóstica nessa aula dessa semana. Se for de outros conteúdos, você usa outros tipos de avaliação. Então, você vai avaliar, por exemplo, português e matemática, mas você não quer avaliar eixos de linguagem. De repente, você quer avaliar se a criança separa a sílaba ou se ela sabe sílaba tônica. Então, você vai utilizar avaliações que são da série em que ela está e até de séries anteriores. Então, vai caber aí um pouquinho da observação do professor, que também é uma avaliação diagnóstica, só que do tipo informal. Então, de repente, a criança está alfabetizada, ela está no 3º ano, mas ela não domina letra cursiva, por exemplo, que é um conteúdo lá de 1º ano. Né? Se você olhar na BNCC, ele está no 1º ano. O que vai acontecer? Você vai, então, fazer você vai retroceder. Você vai pegar uma avaliação de 2º ano, aplicar. Se a criança teve dificuldade, você vai aplicar uma avaliação de 1º ano. E essas avaliações, é porque eu só avalio a criança, Janaína? Não. Você pode considerar essas avaliações como atividades também. Embora elas sejam diagnósticas e vão ficar de registro, elas podem também servir para a criança fazer atividades naquele momento, né? Não deixa de ser. Então, você usa para duplo sentido porque o tempo da criança no reforço é menor. Vamos recapitular? Vamos ver se vocês lembram, hein? Primeiro, eu esqueço a etiqueta de 1º a 5º ano. Daí, eu faço uma reclassificação utilizando o quê? A avaliação diagnóstica. Só que daí eu divido em 2 grandes grupos: grupo alfabetizado, grupo não alfabetizado. O grupo não alfabetizado, eu vou descobrir a hipótese de escrita e o que faltou na alfabetização, que é o repertório de alfabetização. O grupo alfabetizado, eu vou identificar quais são os conteúdos que eles não sabem. Ah, beleza. Mas eu vou trabalhar todos? Não. Você vai trabalhar no máximo 2 conteúdos a cada 4, 5 aulas, que você precisa ter foco. O problema dessa criança estar no reforço é que ela não teve foco. Então, você precisa dar isso para ela, minimamente, porque senão o reforço também não avança, tá? Então, o foco começa na sua reclassificação. Então, se você classificou que você vai trabalhar separação de sílabas, é separação de sílabas que você trabalha. Se você focou em crianças não alfabetizadas, você vai dar atividades de hipótese de escrita. Se você focou em sei lá, operações matemáticas, você vai dar operações matemáticas. Então, é o foco naquilo. E de que modo fica esse novo reagrupamento? Eu estou considerando aqui uma classe com 24 crianças. Não é sempre que dá para fazer grupos iguais, mas para melhor ajuste visual, eu fiz 3 grupos de 8 crianças. E daí eu determinei que no meu grupo 1 eu vou trabalhar alfabetização, no grupo 2 vão ser operações matemáticas e no grupo 3 é interpretação. Então, este é o meu exemplo de reclassificação. Meu reforço não chama mais de 1º ao 5º ano. Meu reforço chama alfabetização, operações matemáticas e interpretação. Então, o que acontece? Eu vou dar foco nisso, mas não basta, eu vou ter que afunilar. Então, em alfabetização, eu vou trabalhar o que com essas crianças? Vão ser atividades de acordo com a hipótese, ou eu vou colocar uma coisa fixa? Por exemplo, hoje a gente vai trabalhar com mexe-mexe, que é quando a gente dá uma imagem com as letrinhas já certas e a criança mexe as letrinhas para formar a palavra. Ou eu vou dar uma atividade de folha que ela possa fazer autonomamente, ajudando o colega do próprio grupo. Então, esse tipo de recurso eu já não consigo ajudar nesse vídeo, mas eu estou dando uma ideia para você poder visualizar. No grupo 2, que são as operações matemáticas, eu preciso delimitar. Essas operações matemáticas serão adição, subtração, divisão ou multiplicação.
Se for um grupo misto, de repente você pode fazer 4 alunos trabalhando com adição e subtração e 4 alunos trabalhando com multiplicação e divisão. Não vai dar mais trabalho, a única coisa é que você vai ter que ter atividades diferentes, né? E depois eu vou explicar no próximo slide como que você faz para não ter um trabalho absurdo fazendo esses grupos, tá? E no grupo 3, que é a interpretação, eu já tinha dado aquele exemplo da habilidade de conteúdo, lembra da ideia central? A habilidade é interpretar textos, mas o conteúdo é a ideia central. Então, eu vou trabalhar nesse grupo dessa forma, porque ele já é alfabetizado, mas tem lacunas de interpretação. Como que eu vou trabalhar com esses grupos? Eu vou definir uma rotina. Então, a criança chega na sala de aula, a do reforço, dos meus 3 grupos novos. O que que ela vai fazer? Ela já precisa saber em qual grupo ela vai sentar, e você precisa ter já uma atividade introdutória. Então, você vai definir uma rotina. Como que eu, Janaína Espolidoro, definiria? A criança chega, na primeira aula eu vou explicar para ela a rotina, na segunda ela tem que fazer sozinha. Autonomia. Então, assim que vocês chegarem, vocês vão sentar no grupo que a gente vai dividir hoje. Então, o grupo 1 vai sentar aqui, o grupo 2 vai sentar aqui, o grupo 3 vai sentar aqui. E daí você divide as crianças em grupos, e se você quiser ser mais organizado ainda, você pode deixar na sala um cartazinho, uma folha A4 mesmo, com os nomes por grupo. Então, grupo 1, qual que é a lista de nomes? Grupo 2, porque às vezes ele fala, eu não lembro o meu grupo. Então, você vai lá e você vai olhar no cartaz qual que é o seu grupo. Autonomia, importante para o reforço. A criança sentou, o que que você vai fazer? Você já vai deixar na mesa, antes dela sentar, uma atividade introdutória. Né? Então, vocês vão chegar, vai ter sempre uma atividade para vocês começarem a fazer. Para quê? Para que eu, professor, possa me organizar para explicar as atividades nos grupos. Os 3 grupos vão ter atividade? Não. 2 grupos vão começar com uma atividade que é de revisão de coisas que a gente já trabalhou. E um grupo vai ser o que eu começo explicando a atividade do dia. Então, 2 grupos começam com atividade, um grupo sem atividade, porque eu que vou dar essa atividade. Então, os 2 grupos ficam trabalhando sozinhos, e o terceiro grupo, que é o que eu deixei sem atividade, eu vou explicar o que que eles vão fazer no dia. Dessa forma, você consegue criar aí uma rotina de trabalho que traz os grupos, né, produtivos, e ao mesmo tempo você cultiva aí a autonomia, que é o nosso segundo item ali do slide, que eu já vou mostrar de novo para vocês. Terminei de explicar para o grupo 1, o que que eu faço? Eu vou para o grupo 2, né, que eu escolho qual que vai ser. Daí eu peço para eles pararem 1 minuto, todo mundo de bracinho cruzado, porque a gente precisa colocar a regra, senão não anda. Todo mundo larga o lápis e cruza os braços na mesa. Daí você explica a atividade do dia. O que que eles vão fazer? Eles vão ter sempre 2 atividades. Eles têm a atividade do dia e a atividade que você deixou no começo. Lá naquele primeiro grupo, depois que você explicou, você pode distribuir a segunda atividade, né? Porque eles já vão ter prestado atenção, já vão ter começado a atividade. Quando eles terminarem, eles já pegam a atividade extra, que é essa daí de revisão que os outros grupos fizeram no começo, ou começaram a fazer. Então você explica, vê se eles têm dúvida, pede para eles fazerem o primeiro junto com você. Aí você fala, olha, agora vocês vão continuar a atividade que vocês estavam fazendo, mas vocês podem escolher se vocês vão continuar aquela ou se vocês já vão terminar essa antes. Autonomia. E a mesma coisa você faz com o terceiro grupo, né? Então você precisa criar estratégias organizativas para que você possa conseguir trabalhar nessa turma de reforço. Porque senão vai ser um depósito de criança fazendo passatempo escolar de novo, né? Esse 3 aqui, deixar o trabalho sustentável, na verdade, é exatamente isso que eu estava explicando para vocês. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Vou deixar aqui na tela para quem está anotando. Mas então você define uma rotina, cultiva a autonomia e deixa o trabalho sustentável.
Enquanto você está num grupo, o outro precisa estar fazendo uma atividade que ele faça sozinho, né? Nem que seja para começar recortando alguma coisa. Então, antes da gente começar, o grupo um e o 2 vão fazer esse recorte que está na mesa. O grupo 3 eu vou explicar a atividade primeiro. Então, você coloca a ordem nos seus grupos. Eu sugiro que, como é reforço escolar, você tenha no máximo 3 assuntos por vez, porque senão você vai ficar maluco, né? Que é o deixar o trabalho sustentável. E você trabalhar 2 atividades no dia também nem é tão danoso assim para o seu trabalho. Vai otimizar, vai deixar mais fácil para você e para o aluno e vai ter um foco bacana para um trabalho de reforço. Então, essa é a sustentabilidade do trabalho, quando você consegue organizar de um jeito que seja bom para o professor, bom para o aluno e para que haja avanços pedagógicos, né? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha sido bastante explicativo. Não peça mais para nós atividades do primeiro. Eu estou dando reforço do primeiro ao quinto ano. Não. Eu estou com uma turma de reforço e eu preciso dar reforço de números até 1.000. O que você tem na loja? Ou se não? Eu tenho uma turma de reforço e nós estamos com muitos alunos na hipótese silábica. O que você tem na loja? Então, essa é a pergunta ideal de um professor que sabe o que está fazendo, tá? Ou se não, vou dar um terceiro exemplo. Ó. Estou com reforço escolar e meus alunos estão com dúvidas sobre reagrupamento na adição. O que você tem na loja? Então, vejam como muda a qualidade da informação, a qualidade do domínio do professor, né? Então, a gente precisa chegar nesse tipo de domínio para poder até solicitar coisas que sejam mais úteis para nós em sala de aula. Beleza? Bom reforço para vocês. Comecem a repensar nas ações que vocês fazem e até nosso próximo vídeo.